Amém. A graça e a paz de Cristo, meus irmãos. É um prazer, uma honra estar aqui nesta manhã, junto com os irmãos, para a gente estudar um pouco da palavra de Deus. E eu peço que você não esqueça de compartilhar o link da aula, não esqueça de dar um like para ajudar a nossa igreja. E antes da gente começar, eu vou convidar você a fechar os seus olhos para a gente fazer uma oração. Amém? Pai querido, nós queremos orar a Ti neste momento, pedindo, Pai, o Teu auxílio, a Tua bênção, pedindo, Senhor, que as nossas mentes sejam renovadas, sejam abertas para que a Tua palavra possa penetrar e possamos crescer um pouco mais nessa manhã. Ajuda-nos e abençoa-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O tema do nosso estudo é a batalha espiritual. Já foi dado início na semana passada pelo pastor. A gente vai fazer uma breve recapitulação e dar continuidade ao estudo, né? A Bíblia, ela é cheia de estudos sobre o mundo espiritual que nos cerca, e a gente não pode ignorar que a batalha espiritual é uma realidade, e o nosso objetivo com esse estudo é justamente mostrar que existe essa batalha, quem são os nossos inimigos, onde essa batalha ocorre e quais são as nossas armas. Então, é importante que a gente reveja a aula da semana passada e dê a continuidade hoje. Então, por isso, nós dividimos o nosso estudo em alguns tópicos. Daniel, pode passar, por favor. Os tópicos. O primeiro tópico é: estamos numa guerra espiritual. Isso o pastor cobriu na semana passada. O segundo é o campo de batalha. Está conseguindo passar não, Daniel? Já estou no 2. Amém. O primeiro o pastor cobriu, o segundo é o campo de batalha, o terceiro tópico são os nossos inimigos, o quarto, as nossas armas, e por fim vamos fazer uma breve conclusão. Então, recapitulando o que foi dado na semana passada, quando a gente se converte, a gente automaticamente ganha, entre aspas, 3 inimigos, que são a carne, o sistema mundano e Satanás. E a gente entra numa batalha contra esses 3 inimigos. Por que isso acontece? Passa, Daniel, por favor. Pode passar. Isso acontece porque a gente é regenerado, a gente automaticamente se transforma em luz do mundo, e a gente passa a iluminar as pessoas à nossa volta, mas essa luz também atrai o inimigo, atrai a atenção do inimigo. Uma lâmpada apagada, ela não é ameaça para ele, mas quando ela é acesa, automaticamente chama a atenção dele e ele vem guerrear contra nós. Aí o pastor falou, né, que assim como no mundo natural, a riqueza atrai o ladrão, a lâmpada acesa atrai cupim. Antes da gente se converter, a gente estava preso no cativeiro de Satanás. Passa, Daniel, por favor. É assim que a gente estava. Mas quando nossos olhos foram abertos, nós cremos em Cristo e fomos libertos desse cativeiro. Pode passar, Daniel, por favor. Mas Satanás, ele quer nos fazer acreditar que a gente ainda está preso. Se você não souber que você é livre, você vai achar que você é preso. Ele não pode tirar a nossa salvação, então a guerra dele é para nos fazer ficar estagnados, nos fazer ficar parados na caminhada. Aí o pastor, ele deu um exemplo, que lá na África eles prendem o elefante bebezinho, desde que ele nasce, ele prende com uma corda e uma estaca no chão, e esse elefante não consegue sair, e mesmo quando ele se torna um adulto, muito mais forte, muito capaz de sair daquela corda que para ele não é nada, ele não tem consciência da força que ele tem. E muitos de nós vivemos assim, sem ter consciência da força que nós temos pela habitação do Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que ter segurança de que a gente foi salvo no exato momento em que nós cremos no Evangelho de Jesus. E nós somos livres, mas muitos crentes não creem nessa liberdade e vivem como escravos. E isso faz parte dessa batalha espiritual. Passa, Daniel, por favor. Quando a gente se converte, a gente é regenerado e inicia uma caminhada de santificação rumo à maturidade. O pastor falou bem sobre isso na aula passada, que o nosso objetivo é chegar à plenitude da estatura de Cristo, a varões perfeitos, como diz a palavra. Ele explicou também que a regeneração se dá no nosso espírito, mas o nosso corpo permanece o mesmo. Os nossos pensamentos
a nossa mente permanece a mesma. A gente não vira outra pessoa. A gente só tem o nosso espírito transformado. E aí nós temos, como diz nas Escrituras, que desejar crescer. Depende de nós. Os nossos filhos nós alimentamos, mas nós, quando somos regenerados, nós temos que desejar crescer. E o crescimento vai se dar pelo genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. É esse leite espiritual que vai nos dar crescimento para a salvação. E essa salvação, nesse texto de Pedro, é a salvação final, que é a salvação do nosso corpo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós teremos o corpo glorificado. Então, quando a gente se converte, o nosso espírito é regenerado, a gente automaticamente entra na fase 2 da salvação, que é a santificação, onde nós vamos renovando a nossa mente, transformando a nossa alma. E a fase 3ª da salvação, quando a gente vai ser livre totalmente da presença do pecado, é quando a gente for glorificado na volta de Jesus. Então, a gente vai crescendo com esse objetivo. Só que agora, né, tudo se fez novo, a gente tem que viver uma vida em Cristo. Então, a gente tem que desejar crescer. Mas que leite espiritual é esse? É a palavra de Deus, como o pastor falou. Quando a gente se converte, a gente é invadido por uma alegria que a gente chama de primeiro amor. O crente recém-convertido, a gente identifica ele na hora, porque ele tem uma alegria genuína. Ele começou a nova fase da vida dele, ele quer fazer tudo diferente. E aí o Espírito Santo vem habitar em nós. Pode passar, Daniel. O Espírito Santo vem habitar em nós. A gente precisa acreditar nisso. Mas a gente sabe que não é moleza. A gente sabe que a batalha começa, porque justamente aquela luz foi acesa. Mas a gente não está sozinho, porque o Espírito Santo vem habitar em nós. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem a igreja, o corpo de Cristo, os irmãos que nos ajudam. Nós temos os pastores, profetas, mestres, evangelistas. Temos todos os ministérios que vão nos ajudar a crescer. Esses ministérios foram postos na igreja para crescimento do corpo. É justamente por isso. Então, a gente tem os dons espirituais. A gente tem muita coisa ao nosso lado. Então, pode passar, Daniel, por favor. Só que essa batalha espiritual começa, e aí aquela alegria que a gente vê logo de cara, quando a pessoa é convertida, ela às vezes se sente acuada, ela se sente sozinha, se sente sem forças e sem esperança. E para entender por que isso acontece, a gente vai ter que entender um pouco como funcionam aqueles nossos 3 inimigos. Então, pode passar, Daniel. O pastor parou nesse slide na semana passada, falando da estratégia, que a gente tem que ter uma estratégia para se defender e a gente tem que conhecer as táticas dos nossos inimigos. A gente não pode ignorar que eles existem. Mas antes da gente falar, a gente tem que falar sobre os nossos inimigos. Antes de falar sobre os inimigos, aliás, vamos falar sobre o campo de batalha. Pode passar, Daniel. O campo de batalha. Pode passar. Onde é que ele acontece? Ele acontece na nossa alma. A guerra acontece na nossa alma. O campo de batalha é a nossa mente. O pastor deixou isso bem claro na última aula, é a nossa mente. Satanás e o time dele, eles querem plantar sementes de mentira que germinem e cresçam, causando estrago na nossa vida. A nossa mente, ela influencia os nossos sentimentos, que influencia os nossos desejos, que influencia as nossas ações. Então, tudo está ligado. Nós somos um ser único. A gente divide didaticamente em espírito, alma e corpo, mas nós somos um ser único. Então, está tudo muito ligado. Lembre que Satanás é um espírito, que ele não dorme, ele não tem sono. Então, ele é insistente nos planos dele. Ele nos observa o tempo todo. Não pense você que trancou a porta do seu quarto, do seu carro, entrou no banheiro, fechou a porta, que não tem ninguém te olhando. Tem. O mundo espiritual nos cerca, isso é uma realidade. Satanás, ele não é onipresente, mas ele tem uma rede de comunicação bem eficaz. Tem demônios em todos os lugares no mundo espiritual e eles nos observam. Então, eles sabem as nossas fraquezas, sabem as nossas inseguranças e os nossos medos. Ele não lê nossos pensamentos, mas eles observam. Eles sabem o que sai da sua boca. E aí ele tenta estabelecer fortaleza na sua mente. Pode passar, Daniel. Com estratégias que ele estuda você, então ele sabe como ele pode te atacar. Aí ele quer criar fortaleza na sua mente. E uma fortaleza é uma coisa difícil de transpor. E ali a pessoa pode ser mantida por muitos anos, pela vida toda. Tem gente que morre sem sair da fortaleza.
Infelizmente, isso acontece, e isso acontece em decorrência de uma forma errada de pensar, que foi plantada por Satanás. E muitas vezes isso acontece desde a infância, porque ele não perdoa a criança. A gente tem que proteger os nossos filhos. Ele veio para matar, roubar e destruir, ele vai agir em criança, em adolescente, em jovem, em adulto, não importa. Ele quer matar, roubar e destruir todos nós. Se a gente crê errado, a gente vai pensar errado, a gente vai agir errado e falar errado. Então, a gente tem que lutar contra essas mentiras que foram plantadas na nossa mente, para a gente poder se libertar. Eu vou dar exemplo para vocês. Se uma criança, ela assiste constantemente seus pais brigando, ela vê briga o dia inteiro na casa dela, entre os pais. Satanás coloca uma sementinha na cabeça dele, para que ele acredite que casamento é uma coisa ruim, que as pessoas que se casam não são felizes. Se uma adolescente, ela assiste o pai humilhando, às vezes batendo, agredindo a mãe, Satanás coloca uma sementinha na mente dela, para fazer ela acreditar que ela não pode se ser sujeita, submissa ao seu marido, porque senão ela vai ser desprezada, porque ela vai ser tratada da mesma forma. Se uma criança escuta o tempo todo, você é burro, você não consegue fazer nada direito, Satanás vai fazer ela acreditar que ela é incapaz e que não vai ser nada na vida. Se uma adolescente escuta, olha que a adolescência é uma fase de mudanças no corpo, né? Se ela escuta que ela é feia, que ela é gorda, que ela é desengonçada, o que ela vai acreditar? O que Satanás aproveita aquele momento para fazer? Plantar na mente dela uma semente de que ela nunca vai ser amada, que ela não vai ter amigos. Isso é uma coisa muito séria e que se a gente não vive isso ou não viveu isso, a gente tem pessoas à nossa volta que vivem isso. Então, perceba que cada um desses exemplos é a falta de discernimento dos pais ou de algum adulto, alguém que falou aquilo, que propiciou que aquela mentira fosse plantada no coração de uma criança, de um adolescente, e às vezes até de um adulto. E quando a gente é imaturo, qualquer coisa que fala, a gente aceita que é verdade. Então, a gente tem que lutar contra essas coisas, né? Satanás, ele não perde a oportunidade de lançar semente. E o que a gente tem que fazer? Daniel, pode passar, por favor. Cada um de nós tem que pensar no que a gente tem pensado. Eu ouvi uma pastora dizer que a gente tem que fazer uma reunião com a gente mesmo, para a gente poder pensar no que tem pensado. Raciocina, para ver o que você tem crido, o que está na sua mente está em desacordo com a palavra. Isso a gente tem que arrancar de dentro de nós. A gente tem que dar crédito à palavra de Deus, e não aquela mentira que está enraizada dentro de nós, que seja contrária ao que a Bíblia nos diz. A gente tem que fazer isso o mais rápido possível. E aí, a gente vai poder mudar esse jardim. Passa, Daniel, por favor. O que a gente vai fazer? A gente vai plantar as sementes certas e fazer um novo jardim na nossa mente. Que sementes? Eu sou amada, eu sou bem-aventurada. O casamento é uma instituição de Deus, para que eu seja feliz, para que eu faça o outro feliz. Nós somos criados à imagem de Deus, então não tem ninguém feio, nós somos a imagem de Deus. Nós somos vitoriosos, nós somos mais do que vencedores. Recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, esses foram os exemplos de algumas sementes, mas a Bíblia é cheia de semente, irmãos, para nos dar um novo jardim, nos dar a semente certa para a gente tirar aquilo que é feio, aquilo que não vem de Deus e fazer tudo novo. Vamos destruir essas mentiras. Agora, vamos estudar um pouquinho sobre os nossos inimigos. Pode passar, Daniel. Terceiro tópico. Quem são os nossos inimigos? Pode passar. Primeiro inimigo que a gente vai estudar um pouquinho é a carne. A carne, ela não se submete à lei de Deus. Passa, por favor. Olha o texto em Romanos. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Lembrem que foi o nosso espírito que foi regenerado. A nossa carne, o nosso velho homem continua intacto. Nosso corpo e a nossa mente não mudaram. Então, vamos entender o que é a carne. Porque a gente tem que saber o que é a carne, né? Passa aí, Daniel, por favor. Para isso, a gente precisa entender um conceito, que é a tricotomia, que o pastor também mencionou na última aula. Nós cremos que nós temos 3 partes em nós: espírito, alma e corpo. Esse texto de Tessalonicenses fala assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós cremos que o homem é formado por espírito, alma e corpo, e isso é a tricotomia. Há irmãos que creem na dicotomia, que nós temos apenas duas partes, a material, que é o corpo, e a imaterial, que é o espírito e a alma, que se confundem. Mas nós fazemos a distinção e nós queremos que cada uma dessas partes tem funções distintas. Passa, Daniel, por favor. Vamos de dentro para fora? O espírito é a minha intuição, a minha consciência, a minha comunhão, onde eu tenho comunhão com Deus. O espírito é o que eu creio. É o motivo de eu pensar como eu penso, de eu querer como eu quero, de eu agir como eu ajo, de eu falar como eu falo. É o que eu creio, é o que está dentro de mim. O espírito tem a ver com o meu caráter. Como é que você sabe, por exemplo, que você foi salvo, se o seu corpo não mudou, se você continua com o mesmo raciocínio, com a mesma inteligência, com a mesma mente? Você sabe pela fé. A fé, ela reside aqui no nosso espírito. A alma, ela fica no meio. A alma é onde está a nossa mente, a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas emoções, que são os nossos sentimentos. A alma, ela se liga tanto ao corpo quanto ao espírito. O corpo é a parte visível, é a mais fácil da gente identificar. É o que se manifesta, é que se expressa. A gente fala pelo corpo, a gente age pelo corpo, é onde recebemos os estímulos externos. O corpo, ele sente, o corpo, ele dói, o corpo sente calor, sente frio. Para interagir com esse mundo, tem que ter corpo. Por isso, Deus preparou um corpo para Jesus, para que ele pudesse viver aqui nesse mundo conosco. Então, você entende o papel fundamental da nossa alma. É na alma que acontece a guerra espiritual. A nossa mente é o campo de batalha. Por quê? Porque na minha mente eu decido se eu vou alimentar o meu espírito ou se eu vou alimentar a minha carne. É na minha alma que isso acontece. A alma, ela é uma interseção entre o corpo e a carne é uma interseção entre a alma e o corpo. E também é chamada a carne de velha natureza ou de velho homem. Nas escrituras, quando você lê isso, velha natureza, velho homem, carne são sinônimos. Então, por que a nossa carne se torna um de nossos inimigos? Pode passar, Daniel. Veja por quê. Porque a carne, que é a interseção da alma com o espírito, cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O que eu quero aqui nesse contexto, desse versículo, é o que eu creio. Todos nós queremos fazer o certo. Quem quer fazer o errado? Nós somos convertidos, a gente quer agir certo. Mas se a nossa carne estiver mais forte, a gente não vai conseguir. Por isso a gente tem que alimentar o nosso espírito. A gente tem que decidir, na nossa alma, ser fiel a Deus. Ali eu decido o que eu vou ler, o que eu vou ouvir, o que eu vou assistir. É na minha alma que eu decido isso. Então, essa decisão vai fazer com que eu alimente mais a carne ou com que eu alimente mais o espírito. Então, na hora de você fazer o que você quer, quem estiver mais forte é que vai vencer. Agora, vamos ver quais são as obras da carne. Do que a carne é capaz. Nós temos um texto em Gálatas que nos dá exemplos, que não encerra aqui, são só exemplos. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, não quer dizer que a gente faça tudo isso, mas nós estamos sujeitos a esse fruto da carne, se ela estiver muito forte. Por isso a gente tem que escolher alimentar o espírito. Por isso, a nós foi dada uma nova natureza, pela nossa regeneração, como a gente já viu. E essa natureza nova, ela deseja a comunhão com Deus. Bom, passa aí, Daniel, por favor. Olha esse texto de Tito, que também foi mencionado na última aula pelo pastor. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo nos regenerou. Por isso nós somos novas criaturas. Pode passar, Daniel, por favor. Olha esse outro texto que está na segunda carta de Pedro. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Piedade, irmãos, aqui
não é ter misericórdia, ter pena, não é. Piedade é o contrário de impiedade. O ímpio é aquele que vive no pecado, aquele que não foi regenerado. E o pio é aquele que é santo, que foi salvo pelo Senhor. Então, vou ler de novo. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, uma vida santa. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, nós somos coparticipantes da natureza divina, nós temos dentro de nós duas naturezas que competem entre si. E essa é a batalha que a gente trava contra a nossa carne, contra os nossos desejos. Perceba que claramente é uma guerra travada na nossa mente, é onde a gente decide o lado que a gente vai alimentar. Na alma que se manifestam os nossos pensamentos, que influenciam os nossos desejos, os nossos sentimentos, que vão resultar nas nossas boas obras ou nas nossas más obras. O que a gente tem que fazer, mais uma vez? Alimentar o espírito e enfraquecer a carne. Por meio das disciplinas espirituais, por exemplo, que nós estudamos recentemente. Revejam as aulas, revejam as EBDs todas. Todas as EBDs trazem ensino para a gente poder crescer espiritualmente. Todas elas são muito importantes. Vamos ver então ao nosso segundo inimigo? Pode passar, Daniel. O segundo inimigo é o sistema mundano. O sistema mundano, ele exclui Deus. São filosofias que tentam explicar tudo, colocando Deus de fora, deixando Deus à parte. Pode passar, querido. João nos diz assim, ó: não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Nós temos que escolher amar o mundo ou ter o amor do Pai. Quem está por trás desse sistema mundano é Satanás. Pode passar, Daniel, por favor. Nos quais o Deus deste mundo, que é Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás, ele cega o entendimento dos descrentes, mas nós não estamos mais sujeitos a ele. Nós somos livres por Cristo. Mais uma vez, a gente pode perceber claramente que o sistema mundano, ele quer influenciar a nossa mente. Satanás está por trás dele e ele quer nos conformar com os padrões do mundo, para que a gente pense igual. Ele quer nos convencer de que para ser feliz, a gente tem que agir igual, se vestir igual, falar igual, pensar igual. Ele quer que a gente aceite como normais comportamentos que não são de Deus, que são contrários à palavra de Deus. E se ele conseguir convencer você, se ele tiver a sua mente, você vai perder essa batalha. O que a gente tem que fazer então? Renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Quanto mais ativamente a gente envolve a nossa mente com o Espírito Santo que habita em nós, tanto mais a nossa mente, nossas emoções são renovadas. E dessa forma nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Vamos ver um texto, Daniel, pode passar, por favor? Que é constantemente mencionado aqui na nossa igreja e é um texto muito forte e mais uma vez vamos falar sobre ele. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, que está lá na sua alma, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que conhecer e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é consequência de você ter sua mente renovada. Paulo, ele pede, ele roga nesse texto que a gente ofereça o nosso corpo e não vivamos de acordo com os padrões desse mundo, porque depende de nós fazer isso. Então, vamos ver agora o nosso terceiro inimigo. Pode passar, Daniel. O terceiro inimigo é Satanás. Ele está por trás dos outros dois. Ele é que oferece as condições de tentação na sua vida. Ele é que está ensinando esse mundo como deve agir. Então, ele está por trás de tudo. Ele é o principal. Se ele tiver a sua mente, ele vai te dominar. Ele vai te estagnar na caminhada.
E a gente não pode ignorar as estratégias dele, os ardis dele. Então, pode passar, Daniel, por favor. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. A gente não pode ignorar que ele quer matar, roubar e destruir. Esse é o ministério dele. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Observe que o canal de comunicação do mundo espiritual com a gente, que o mundo espiritual nos cerca, mas qual o canal de comunicação? É pela nossa mente. A nossa mente é como um campo fértil, que ela aceita todo tipo de semente. A gente tem que fazer o quê? Rejeitar as sementes que não vêm de Deus. Pode passar, Daniel, por favor? Martinho Lutero, ele tem uma frase muito conhecida, ele fala que nós não podemos impedir as aves de voarem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que elas façam ninho nela. Ou seja, os pensamentos vêm, mas eles não podem ficar. Os pensamentos vêm e a gente tem que lançar eles fora. Eles não podem fazer morada, fazer ninho na nossa mente. Nós temos... Como é que a gente faz isso, né? Mais uma vez, pela palavra de Deus. Dando crédito à palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Ter fé é dar crédito. Ter fé é confiar. É mudar o que eu creio lá no meu espírito. Porque quando eu mudo o que eu creio no meu espírito, eu vou mudar a minha alma, eu vou mudar o meu corpo. A gente tem na Bíblia uma passagem bem emblemática que nos mostra quanto a nossa mente é influenciada. É uma passagem que aconteceu com o apóstolo Pedro. E a gente vai ver nessa passagem que a gente pode receber sementes na nossa mente de Deus e sementes de Satanás. A passagem diz assim, ó. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Por onde veio a revelação a Pedro? Pela mente dele. Agora, uns poucos versículos depois, nesse mesmo capítulo, olha o que aconteceu com Pedro e o que Jesus falou. Pode passar, Daniel, por favor. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum lhe acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. Jesus discerniu. Por onde Satanás falou com Pedro? Pela mesma mente que ele tinha recebido a revelação de Jesus. E assim como Pedro verbalizou uma mensagem que ele recebeu de Satanás, e ele estava ali, do lado de Jesus, a gente também pode receber. Mesmo que a gente esteja forte espiritualmente, está se sentindo bem, mesmo assim, Satanás pode lançar uma semente na sua mente, porque ninguém está imune a isso. Então, a gente pode acabar falando, acabar agindo de maneira contrária ao que Deus espera. A gente tem que vigiar o tempo todo. Quando algum pensamento vier à nossa mente, antes de abrir a boca para falar, a gente tem que sujeitar a palavra de Deus e ver se está de acordo com o que a palavra de Deus fala. Veja que, logo mais para frente, quando Pedro já amadureceu, ele nos ensinou porque ele aprendeu essa lição. Pode passar, Daniel, por favor. Olha o que Pedro nos ensina. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então a gente tem que falar as coisas em conformidade com as Escrituras, sempre submetendo os nossos pensamentos antes de abrir a boca, sempre submetendo a palavra de Deus. O que eu vou falar é verdade? O que eu vou falar é bom? O que eu vou falar é necessário? 3 peneiras. É verdade? É bom? É necessário? Passou pelas peneiras? Então eu posso abrir a minha boca para falar. Está de acordo com a palavra de Deus? Então eu posso falar. Mas e quando vamos ver agora... Não. Quando não somos nós que falamos, né? Isso aqui é quando nós falamos. Mas quando é alguém que vem falar com a gente. Quando a gente está ouvindo alguém falar.
quando alguém nos ofende, quando alguém nos agride, quando alguém peca contra nós, a gente tem que discernir que ela não está falando pelo Espírito de Deus. Então, tanto quando a gente fala, quanto quando a gente escuta, a gente tem que submeter tudo à palavra de Deus. A gente tem que discernir que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, é contra as potestades do mal que habitam nas regiões celestiais. Então, ainda que sejam seres humanos falando com a gente tem que discernir isso. Às vezes a pessoa está sendo boca de Satanás e a gente tem que mandar aquele pensamento que vem na nossa mente, às vezes de rebater, de agir, reagir de uma maneira negativa. Cada um responde por si. Se a pessoa falou de acordo com a palavra de Satanás, não de Deus, ela que vai ter que se corrigir. Quando vem a mim essa palavra, eu tenho que discernir como eu vou reagir. Eu vou reagir de acordo com a palavra de Deus. Se alguém te bateu numa face, dá outra. O apóstolo Paulo nos ensina a sofrer o dano. Ou seja, vamos agir de acordo com a palavra de Deus. A gente tem que agir no Espírito de Deus. A gente não muda ninguém, a gente só muda a gente mesmo. Então é uma batalha que nós travamos. A gente pode ajudar as pessoas, mostrando para ela o caminho, mas é uma batalha individual. Cada um de nós é atacado individualmente. Então vamos discernir, vamos agir no Espírito. Então vamos para as nossas armas. Bom, como é que nós vamos blindar a nossa mente, né? Com a armadura de Deus. A gente vai usar para esse estudo a passagem de Efésios capítulo 6, porque é bem didático essa passagem. Olha como é que ela começa no versículo 11 do capítulo 6. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está preso quando ele escreve essa carta, e ele vai usar aqui uma metáfora da vestimenta de um soldado, muito provavelmente porque ele estava o dia inteiro vendo soldados na frente dele. E ele começa dando aqui um comando, não é uma sugestão, é um comando, é um imperativo. Vistam-se com toda a armadura de Deus. O nosso objetivo é ficar firmes, para poderem ficar firmes. Ou seja, contra essas ciladas do diabo, né? Nós somos alvo de Satanás. As nossas armas são principalmente armas de defesa, que vão nos fazer ficar firmes, resistindo contra ele. Em Tiago 4:7, a palavra de Deus nos diz que quando nós nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo, ele foge de nós. É isso que nós vamos aprender a fazer aqui, fazer ele fugir de nós. Esses seres espirituais do maligno, eles conseguem influenciar muitas pessoas que agem sob os comandos dele. Por isso, parece que a gente está lutando contra pessoas, mas não é assim. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra seres humanos. Nós lutamos contra essas forças espirituais e precisamos nos discernir isso. Aí, ele continua. Pode mudar, Daniel. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, permanecer firmes. Ou seja, usa toda a armadura e fica firme, meu irmão, porque o dia mau vem. Não tenha dúvida, Jesus disse que a gente teria aflição nesse mundo. Por isso que a gente tem que usar toda a armadura, para que a gente possa resistir. Porque se tiver uma parte da armadura que você não esteja usando, é o seu ponto de fragilidade. É por aí que o inimigo vai te atacar, porque ele te observa o tempo todo. Ele não vai ignorar que você não está usando aquela arma. E vamos ver, então, cada peça dessa arma e como que a gente usa. Como é que a gente sabe que a gente está usando uma peça? Quando a gente está agindo em conformidade com o que aquela peça ela indica. Aí a gente está se vestindo com ela. Se a gente não usar todas as partes, a gente fica vulnerável. E vamos sofrer perdas. São 6 peças. Pode passar. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Já aqui nós temos 2 peças. A verdade, que é do grego aletheia, e a justiça, do grego dikaiosines, ou algo parecido com isso. E o que é usar o cinto da verdade? Cingir, tem versões que falam usar o cinto. Pode passar, Daniel. Olha, Colossenses, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, quando você não mente, você está usando o cinto da verdade. Parece bem simples, não é? E é mesmo. É só você não mentir, falar a verdade. Pode passar, Daniel. E vos revistais do novo homem, aquele que foi
regenerado no nosso espírito, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A gente tem que agir com justiça e com santidade, amando como Cristo amou. É uma justiça prática. Aqui está falando de verdades práticas. A gente tem que ter uma atitude coerente com a nossa posição. Nossa posição em Cristo nós estamos lá com Ele no céu. Nós estamos lá entronizados com Ele. Essa é a nossa posição espiritual que Ele alcançou para nós. Então, nossa posição de autoridade. A gente tem que agir de acordo com o que nós já recebemos. Nós somos filhos, nós somos co-herdeiros, somos santos. Espiritualmente, essa é a nossa posição. Então, nossa atitude prática tem que ser coerente com essa posição. Então, cada vez que você fala a verdade, você coloca o cinto. Cada vez que você age com justiça, com santidade, de uma forma correta, você está usando a couraça da justiça. A próxima peça, a paz. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. A paz do grego eirene. Calçado da preparação do evangelho da paz. Está falando da nossa caminhada. Calçado serve para a gente andar. A gente tem que andar em paz. O calçado para um soldado é extremamente importante. Você pode perder uma guerra se você não tiver com o calçado correto. Porque com os pés machucados você não consegue caminhar. E aí você vai ser uma presa fácil. E Deus nos proporciona uma paz vertical, uma paz que vem dele para a gente. Essa é a nossa posição em Cristo. Que não depende de nada que a gente venha fazer. Nada. Mas unicamente do que Cristo já fez. Passa, Daniel, por favor. Olha o texto de João. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, nós temos a paz que Cristo nos deu. Ele nos deu como presente, como dom, carisma. Ou seja, não mereci, mas eu recebi. Eu tenho a paz de Deus habitando em mim. E porque eu tenho essa paz habitando em mim, eu sou capaz de andar em paz com as pessoas à minha volta. De ter relacionamentos de paz com as pessoas à minha volta. Que é o que Cristo quer conosco. Ele não quer que a gente viva em guerra. Ele quer que a gente viva em paz. Daniel, pode passar, por favor. Olha esse texto de Efésios, capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação. Ou melhor, vou ler de novo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos, dando suporte, uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em Salmo 133, versículo 1, a palavra nos diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente tem que buscar isso, irmãos. Buscar viver em paz. Isso que Deus quer de nós. Vamos ver a próxima peça? É a fé. A fé do grego pistis ou pisteus é o nosso escudo. O escudo é o que vai na nossa frente. É a primeira coisa que as pessoas notam quando olham para nós, é se nós somos pessoas de fé ou não. A fé, ela resguarda a nossa mente no mundo espiritual. Olha só que coisa preciosa. Passa, Daniel, por favor. Segurando. Já tinha passado, né? Tá. Observe que com a fé a gente pode apagar, mas pode deixar assim. Pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é um ou outro, não. São todos os dardos inflamados do maligno. Quando a gente tem fé na palavra de Deus, significa que nós estamos crendo da maneira correta. E nada poderá nos separar dessa verdade. Todo pensamento contrário é imediatamente levado cativo à obediência de Cristo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Deus nos dá as armas para destruir fortalezas. A gente destrói argumentos que as pessoas trazem a nós, que não falam da parte de Deus. A gente destrói isso levando cativo também a palavra de Deus. E se é o pensamento que vem à nossa mente, à nossa própria mente, a gente também faz isso. Leva cativo a obediência de Deus. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então, acho que... Bom, 10 minutos, né? Então, tá. Acho que eu vou continuar aqui. Tentar acelerar um pouquinho mais.
As duas últimas peças são salvação e a palavra de Deus. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete é usado na cabeça. O capacete, do grego soteria ou soterion, ele vai proteger também a nossa mente. A mente controla o corpo todo. O diabo não pode incorporar, possuir o corpo de um crente, não pode. Mas ele pode oprimir por fora, implantando pensamentos. E ele não coloca pensamento na terceira pessoa, ele coloca na primeira. Ele não fala assim, ó, você é um derrotado. Não, o pensamento que ele coloca é, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu não consigo perdoar, eu não mereço perdão. Essas mentiras ele planta na primeira pessoa na sua mente, como se fosse seu próprio pensamento. Aí nós temos passagens bíblicas, vamos ver algumas aqui rapidamente, que nos trazem segurança da salvação, que blindam a nossa mente e que a gente tem que acreditar. Crer nessas verdades é colocar o capacete da salvação. Vamos lá. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Nós ouvimos, nós cremos no evangelho e nós somos selados com o Espírito Santo, marcados, separados. Ele é o nosso selo. E essa é a nossa realidade espiritual. Nós somos novas criaturas, criadas em Cristo para andar nas boas obras que o Pai preparou para que a gente andasse nelas. E o Espírito Santo é a garantia, ele é o penhor da minha herança. Quem é que vai poder dizer o contrário? Vamos ver mais um texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Se Cristo nos deu a vida eterna, quem é que vai tirar a gente da mão dele? A gente está seguro, guardados na mão de Cristo. Outro texto. Passa, Daniel, por favor. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus nos justificou, nos declarou inocentes. Nós não somos mais culpados. Pela graça e não por nosso mérito. Mas a gente tem que acreditar. Ele nos deu. Quem vai condenar os eleitos de Deus? Mais um. Pode passar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Tem alguém mais poderoso do que Deus? Eu não conheço. Só mais um texto então, Daniel, por favor, passa aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é preciso fazer para ter a vida eterna? Crer. Somente crer. É a única condição. Nossa salvação é a obra de Cristo na cruz. Não depende de nós, de nada que a gente venha fazer. O que depende de nós é a nossa santificação. Isso sim, mas esse é o segundo passo. O primeiro passo, que é a salvação, foi dada por Deus, a nós, sem merecimento nenhum. Então, vamos acreditar nessas verdades e usar o capacete da salvação. Deus não mente, Deus não mente. Tudo que Ele fala é verdade, a palavra dEle é a verdade. Vamos colocar isso no nosso espírito e viver de forma diferente. A espada, que estava naquele mesmo versículo, que é a macaira do grego, é a palavra de Deus, a palavra rema, a palavra viva. Não é uma espada comprida, daquelas de guerra, essa palavra macaira, ela denota uma espada pequenininha, uma arma de precisão, mais parecida com aquela faca que os açougueiros usam para destrinchar a carne. É uma faca precisa, tem 2 gumes. Ela também é a mesma palavra usada em Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus é mais cortante do que espada alguma de 2 fios. Essa espada pequenininha. A palavra de Deus ela é uma coisa precisa. É para a gente usar na hora certa. Como Jesus usou na tentação do deserto contra Satanás. Ele foi no lugar certo, pegou a palavra certa e falou. Ou seja, a gente tem que manejar bem a palavra de Deus. Pode passar, Daniel, por favor. Olha esse texto que Paulo escreveu a Timóteo. A última carta que Paulo escreveu.
Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, quem maneja bem a palavra da verdade é aprovado. O que a gente está esperando? Vamos ler, vamos estudar as Escrituras, vamos ver as EBDs, vamos aproveitar o nosso tempo para aprender sobre o Senhor e manejar bem essa espada. Então, terminando nosso estudo, vamos para o último slide, para o último tópico, que é a conclusão. Pode passar, Daniel. A gente viu aqui a armadura. Ela é o nosso instrumento de defesa. Cada peça dela tem que ser utilizada. Cada peça dela é fundamental. E logo em seguida, nesse mesmo contexto de Efésios, Deus nos dá um instrumento de ataque, que é a oração. Pode passar, Daniel. Efésios 6:18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós nos movemos em direção a Deus quando a gente ora. Orar é conversar com Deus. Orar é ter relacionamento com Deus. Orar é comunicar com Deus. Aí eu recomendo a vocês que vejam a EBD sobre batalha espiritual, o tema oração, que você vai poder se aprofundar mais nesse tema. O apóstolo Paulo escreve aqui que a gente tem que orar com perseverança e em todo o tempo. A gente tem que orar por nós, orar pela nossa família, orar pela nossa pátria, orar pelos nossos irmãos. E estar aberto, sensíveis ao Espírito Santo para orar por qualquer motivo que ele venha colocar no nosso coração. Essa é a nossa arma de ataque. A oração, ela vai longe. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Então, usemos a nossa arma de oração, a nossa única arma de ataque, que é a oração. Ela é muito importante. Agora, as disciplinas espirituais que nós vimos, elas vão nos capacitar, vão nos ensinar. E não só as disciplinas espirituais, mas as EBDs todas. Elas nos ensinam a usar essas armas. Porque a gente tem a teoria, a gente viu aqui quais são as armas, a gente aprendeu um monte de coisa aqui, nessas duas aulas, mas a gente tem que botar em prática. A gente tem que usar. Essa imagem aí é de uma pia cheia de louça. Uma comparação para você fazer. Se eu estou na minha casa, tem uma pia cheia de louça, eu olho para aquela pia, aí eu penso na minha cabeça, traço um plano perfeito. Eu sei como é que eu vou limpar essa pia. Eu vou pegar a esponja, vou abrir a torneira, vou molhar a esponja, colocar o detergente, vou esfregar cada peça, vou enxagar cada uma delas, vou escorrer, depois eu seco e boto no armário. Aí passa um pano na pia, acabou. A pia está limpinha. É um plano perfeito, não é? Mas aí você fala, é um plano perfeito. Dá as costas e vai embora. O que adiantou? Nada. Você traçou um plano perfeito, mas você não agiu. A pia vai continuar suja, cheia de louça, e vai piorar, porque vai vir mosca, vai vir larva. Então, não deixe isso acontecer com você. A gente tem que... Pode passar, Daniel. A gente começa a vencer a batalha quando a gente coloca em prática, quando a gente reage contra o que tem nos mantido preso. Identifica o que está te mantendo preso e reage contra isso. Deus nos ensina e nos ensina como tem que fazer e nos dá os instrumentos, nos dá as armas. Mas Ele não vai fazer por nós. Nós é que temos que fazer isso. A palavra de Deus é a luz para o nosso caminho, mas nós temos que caminhar. Depende de nós. Deus vai estar conosco todo momento, irmãos. Jesus falou em Mateus 28 que Ele estaria conosco todos os dias. E Ele não mente, Ele está conosco. Mas depende de nós manifestar a fé. Quando a palavra de Deus toca em nós, a gente manifesta a fé e a gente reage de acordo com as Escrituras. A decisão é nossa. Hoje, Ele está batendo a porta do seu coração, a porta do meu coração. Vamos abrir, vamos deixar Ele nos ajudar a limpar, ajudar a fazer um novo jardim, plantando as sementes corretas. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é estudar. Aprendeu a teoria? Coloque em prática. Vamos mudar. Vamos agir com sabedoria, vamos agir com estratégia. Vamos terminar nossa aula com o último slide, que fala sobre isso. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A gente não pode simplesmente ouvir e esquecer. A gente não pode ser ouvinte que logo esquece aquilo que foi falado, que se alegra, mas que vai embora. Quando chega as lutas, aquela sementinha que brotou entre espinhos, quando chega as lutas, desanima. Não podemos ser assim. A gente tem que ser operoso praticante, a gente tem que perseverar. Amém, meus irmãos? Eu espero que essas aulas, 2 aulas ministradas sobre batalha espiritual, possam fornecer a você instrumentos, ferramentas, e que a gente possa mudar a nossa posição e começar a caminhar em direção ao que Deus quer. Para a gente ser bem-aventurado em tudo que a gente fizer, para a gente ser feliz em tudo que a gente fizer, bem-sucedido, porque é isso que Deus tem para nós.
porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, fiquem com Deus. Não esqueçam que a IBD Kids começa logo em seguida. Leve o seu filho para assistir a aula. Não deixe que Satanás plante nenhuma semente errada, mas pelo contrário, deixa que o teu filho aprenda o caminho que ele deve andar. Amém? Amém.